Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Centro de Saúde Especial. Este é o terceiro episódio do Centro de Saúde dedicado ao projeto Nascer Viseu. Este é um projeto do Centro Hospitalar Tondela Viseu, é um curso de preparação para o parto e para a parentalidade. Hoje vamos falar de dor no parto, é um tema sempre muito relevante e que, a Sra. Enfermeira, muito bom dia, a Sra. Enfermeira Luísa Marques, gera sempre muitas dúvidas para quem vai ter um filho, muitas dúvidas e muitos nervos, não é? É verdade. A dor do trabalho parto, quer queiramos, quer não, está sempre associada, embora possa ser vivida de maneira diferente de mulher para mulher, ou até de uma gravidez para outra gravidez, mas a verdade é que, quer queiramos, quer não, a dor existe. Para nós, enfermeiros, é essencial a sua avaliação, porque é um quinto sinal vital, é importantíssimo termos uma noção da evolução da dor no trabalho de parto e, de acordo com a informação, com o registro de dor que a parturiente nos diz, assim nós temos que atuar. Sra. Enfermeira, de resto nem a apresentei, é enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Que estratégias é que existem para controlar esta questão da dor, Sra. Enfermeira? É assim, uma grávida que venha em trabalho de parto, nós temos a noção de que o trabalho de parto compreende várias fases. Existe a fase da dilatação, a fase do período expulsivo, de quitadura e um pós-parto imediato. Tudo isto envolve o trabalho de parto. A fase que será, digamos assim, mais prolongada será a fase de dilatação. E esta fase de dilatação é uma fase latente e uma fase ativa. A fase latente é aquela fase inicial até que o trabalho de parto realmente comece a evoluir ativamente para dar à fase seguinte. E o que é que acontece? Muitas das vezes as contrações iniciam-se. E essas contrações podem ser muitas vezes associadas à dor. Dores essas e contrações essas que vão aumentando de intensidade e vão se tornando mais frequentes, muito mais intensas, e daí que, se a dor não estiver controlada, será muito mais difícil e muito mais penoso o seu tratamento, digamos assim, ou o seu alívio da dor. Nós, enquanto equipa do Centro Hospitalar Tondela Viseu, tentamos corresponder às expectativas das grávidas ou do casal gravídico, porque tanto pode ser uma grávida acompanhada com o marido, como a esposa, como outra pessoa de referência, seja ela quem eles decidirem. E então, numa fase inicial, é importantíssimo que nós que os levamos a adotar estratégias não farmacológicas no sentido de podermos controlar um bocadinho mais a dor e ser mais fácil. Então, numa fase inicial, vamos adotar estas estratégias não farmacológicas, eu posso vos dizer, desde posturas corporais, o facto de se poder caminhar mais livremente, de se poder caminhar acompanhada no serviço da sala de partos ou no próprio quarto. Nós estamos a ver uma imagem com algumas das posturas que podem ser adotadas. Podemos... Logo no topo da superior esquerdo, que estratégia é essa? A estratégia superior esquerdo é a estratégia, pura e simplesmente, o caminhar lado a lado, ir acompanhada, conversar, ao mesmo tempo caminhar, tentar apoiar-se no acompanhante, no sentido de poder respirar, de poder estar o mais tranquila possível. Todas estas posições que podem ser, por exemplo, uma delas é utilizarmos a cama, que é um simples, utilizarmos a cama e poder realizar básculas, por exemplo. São ótimas para ajudar no alívio da dor, ajudar na progressão do trabalho de parto e, inclusive, para poder relaxar a musculatura lombar e abdominal. Das estratégias farmacológicas que eu falei, para além das posturas, temos também, por exemplo, acessível no nosso hospital, a hidroterapia, ou seja, que parece que é um simples duche com água quente, mas é o suficiente para poder relaxar um bocadinho e, ao mesmo tempo, utilizar água quente faz com que haja uma chamada da corrente sanguínea, uma circulação sanguínea mais eficaz e até pode, inclusive, ajudar a relaxar e dilatar o colo. Outra postura será, por exemplo, a respiração, que nós... Durante todo o curso vamos sempre abordando questões de exercícios que a grávida pode fazer. A
respiração vem muitas vezes associada, porque a respiração vai mudando de acordo com a fase de trabalho-parto em que estamos, e numa fase em que esteja com uma contração uterina, a grávida deverá respirar o mais tranquila possível, inspirar pelo nariz, suave e profundamente, e expirar muito lentamente pela boca. São estas estratégias em termos de respiração que nós, enquanto enfermeiros especialistas de saúde materna, estamos lá a acompanhar aquele casal, aquela pessoa, aquela grávida. Vamos ao mesmo tempo também ensinar o acompanhante no sentido de ele próprio não ser só um espectador, mas sim também participante, e acaba por ser um prolongamento daquilo que nós lhes ensinarmos e tentarmos que elas foquem, ok, estão numa contração uterina, vamos então tentar fazer uma respiração desta forma, é assim que se processa. E muitas vezes o acompanhante também nos ajuda muito nestas estratégias não farmacológicas. Outra situação que nós podemos adotar é, por exemplo, o recurso à música terapêutica. Muito bem. Por exemplo, aquilo que eu faço de recomendações, nós temos alguma dificuldade nos quartos em termos acesso à internet direta. Conclusão. A pessoa já traz o telemóvel. Exatamente. Aquilo que eu aconselho é trazer mesmo no telemóvel, porque aí tem acesso à playlist que escolheram, que a priori é uma lista de músicas que lhes é agradável, ou porque lhes permite relaxar, ou porque lhes permite dançar, porque não dançar, ajuda até mesmo no balançar da cavidade pélvica. Portanto, a senhora enfermeira já ouviu desde Queen a Fado, basicamente. O que quiserem, torna-se agradável, pode perfeitamente ouvir música desde o início do trabalho de parto até ao culminar, que é o nascimento de um bebê. Isso acontece e é agradável, mesmo para quem está a partejar, é agradável estar num quarto em que um casal está sereno, está tranquilo, está a ouvir a música, consegue distrair-se. Outra distração, por exemplo, é a leitura. Em situações em que as grávidas não entram em trabalho de parto, propriamente dito, em fase ativa de trabalho de parto, mas sim numa fase em que há uma necessidade de uma indução, de um início, que pode levar a um trabalho de parto mais prolongado. Então, vamos arranjar estratégias. Gosta de ler? Leva um livro. Há alturas em que é possível ler, não é? Não, mas nem, pronto, nem tudo é difícil de suportar, mas sim, há a possibilidade de ler, vamos ler. Há casais que levam tablets com filmes e conseguem ver os quartos do centro hospitalar. Têm condições que dá para perfeitamente estar a grávida e o acompanhante entretidos, pois. Sim, acaba por ser uma distração um bocadinho dirigida, mas é possível. Sra. Enfermeira, há depois, continuando essa estratégia, digamos assim, para a dor, a analgesia endovenosa. Sim, é verdade. Nós, para além destas todas que eu falei, da não farmacologia... Não me enganei no termo, pois não? Analgesia endovenosa. Endovenosa. É assim, tudo que eu falei anteriormente não tem recurso à medicação. Sim. Acaba por ser uma estratégia mais facilitadora no sentido de, se chegar a ser necessário administrar medicação, que ela esteja controlada, e aí então, quando já não for possível, vamos atuar. A analgesia endovenosa existe e é algo que nós recorremos. Consiste numa colocação de um catéter numa veia periférica, em que normalmente é administrada a medicação por essa veia periférica. Para atenuar a dor. Para atenuar a dor. A dificuldade um pouco é que a atuação, a duração, o efeito que se pretende, ou até o início da atuação da medicação, nem sempre é... Na hora, não é? Exato. Exatamente. Pode ter essas variações que nem sempre o controle da dor por exemplo, é agora momentâneo, e depois logo seguido vem outro, e depois existe o timing do espaçamento da terapêutica, não é? Temos que respeitar para evitarmos as sobredosagens. Isso é muito importante. Outra desvantagem é o risco de passagem para o recém-nascido. Ao ser administrado na veia periférica da mãe, pode haver a passagem para o bebê. E a epidural? Que ouvimos tanto. Epidural, é verdade, é da analgesia que nós temos, que é considerada bastante eficaz. É uma técnica que nós utilizamos 24 horas sobre 24 horas. Felizmente a instituição tem um anestesista que está disponível 24 horas em colaboração com a equipa multidisciplinar, com enfermeiros, especialistas e com os obstetras da sala de partos.
e que, caso a grávida decida que, sim senhora, quer a analgesia epidural, considerando todos os fatores antes, ou se ela está em condições, em termos de saúde de materno ou saúde de bem-estar, ou que não existe qualquer contraindicação, aí sim a analgesia epidural é-lhe facultada, sendo que tem que sempre assinar um termo de responsabilidade. A epidural é dada como? A epidural acaba por ser a técnica em si, exatamente no quarto onde ela vai ter o bebê, é o quarto onde vai nascer a criança. É feito em condições o mais estéreis possíveis. Normalmente está o médico anestesista juntamente com o enfermeiro especialista de saúde materna que está responsável por aquela doente, por aquela grávida. Peço desculpa que nós não somos doentes, é grávidas. E acabamos por lhe explicando tudo o que se vai processar, mas basicamente é a colocação de um catéter epidural, no espaço epidural, em que vai atuar, acima de tudo, a nível da dor, que vai aliviar ao máximo a dor da contração uterina. Normalmente, esta colocação do catéter, para além da especificidade, da esterilidade o máximo possível do ambiente, também vai depender em termos de posição, se a grávida está confortável ou não está, e então aí vai dependendo da posição, mas pode ser em posição de Buda, por exemplo, ou em posição de deitada em posição de fetal, mas que facilmente ajusta-se, alinha-se de acordo com como a grávida se encontrar, de acordo com a colaboração dela, também tudo isso se reúne. Mas é uma técnica bastante eficaz. Mas nem todas a podem, digamos, receber epidural, pois não? É verdade. Quem é que não pode? Porque é assim, nós não podemos partir do pressuposto que toda a gente faz epidural porque quer. Tem que existir sempre aquilo que eu há pouco falei, que é termos uma noção de bem-estar materno e fetal. Ou seja, em primeira linha ainda há senhoras e respeitamos todas essas opiniões, há senhoras que recusam a analgesia epidural e preferem ter, ou porque tiveram uma experiência anterior que foi um parto ou então que foi um parto tudo muito rápido. Sim. E que se prevê que seja um próximo parto igualmente rápido e que foi confortável para elas, mas há aquelas senhoras em que de todo recusam. Outra é a questão, não existe sempre o cuidado de termos um controle analítico, termos uma noção de bem-estar materno. Faz-se colheita de sangue para análises de hemograma e coagulação. Estando tudo ok, se houver alteração, já é possível que não possa fazer analgesia epidural. Se tiver problemas na coluna lombar, no local onde vai ser colocado o catéter epidural, também já não fará. Ou se tiver alterações neurológicas, infecções na pele, por exemplo, ou até febres já prolongadas, podem ser indicações que evitem a colocação do catéter epidural. E há risco para a bebê da epidural? Comparativamente com a analgesia endovenosa que falámos há bocadinho, não. É uma analgesia muito mais capaz, que não existe qualquer risco para o bebê. Boas notícias. E vantagens do uso da epidural? Quais são? É assim, a vantagem maior acima de tudo é o conforto materno. É mais imediato do que a outra? É assim, a analgesia epidural, passado 15, 20 minutos, começa a atenuar, a aliviar a dor da contração uterina. A analgesia epidural é constante, é uma perfusão contínua que vai continuar até à altura do nascimento do bebê, de quitadura, após de quitadura. E que o catéter epidural só vai ser removido 2 horas após o bebê ter nascido. Ou seja, existe ali uma segurança de que há sempre uma perfusão contínua de medicação, que eventualmente até pode haver necessidade, por algum motivo, a dor aumentou. Nós colocamos o anestesista em contacto com a grávida, no sentido de ela vir e poder fazer um bolos de maneira a atenuar essa dor. Ou seja, é mais contínuo, mais controlado. A analgesia endovenosa pode ter picos, alivia ali, mas depois, logo a seguir, pode aumentar novamente a dor.
Portanto, é mais constante. É mais constante, a analgesia epidural acaba por ser, e o conforto materno acaba por ser muito melhor, porque a parturiente que estiver controlada em termos de dor, que está mais tranquila, consegue colaborar muito melhor connosco. Exatamente. Consegue respirar muito melhor, permite uma oxigenação fetal e materna muito melhor, e acaba por, o relaxamento por si só, muitas das vezes até pode ajudar a acelerar o trabalho de parto, porque elas conseguem distrair-se, relaxar e as coisas evoluem. E os efeitos secundários, quais são? Bom, dos efeitos secundários que nós temos, muitas vezes são associados às próprias medicações que são utilizadas na analgesia. Temos, por exemplo, a hipotensão, a diminuição da tensão arterial. Temos, por exemplo, a diminuição da sensibilidade em termos dos membros inferiores, inclusive aquela sensibilidade até para conseguir urinar só espontaneamente. Exatamente. Temos também outra dificuldade, por exemplo, um efeito secundário, a comichão, o prurido associado à medicação, que tendencialmente no abdômen, pronto. Tudo isso, mas temos a noção de que todos esses efeitos secundários são possíveis de ser resolvidos. Isto porquê? Porque a analgesia epidural acaba por, nós estamos, assim que preparamos uma parturiente para a administração da analgesia epidural, ela acaba por estar sempre em avaliação, desde monitorização da tensão arterial, desde monitorização cardíaca, nós temos noção exata de como é que ela está a reagir à analgesia de trabalho-parto e conseguimos ajustar as nossas atitudes de acordo com os achados que vamos ter à nossa frente. E é possível termos esse controle. Um outro efeito secundário outros efeitos são, por exemplo, as náuseas e os vômitos, pois, mas que também existe, sim, existe possibilidade de contornar. Ou então movimentos involuntários dos membros inferiores, mas são... Pronto. São desvantagens, entre aspas, compensadas pela total vantagem que sim, controle e que facilmente nós estamos despertos para o aparecimento destes efeitos secundários e, se possível, atuamos em conformidade. Sim, senhor. Senhor enfermeiro, obrigado. Eu acho que temos aqui algumas técnicas. Obrigado eu só queria ressaltar que a equipa, o Centro Hospitalar Tondela Viseu, está dotado de materiais, de equipamentos materiais, recursos materiais, de recursos humanos e que todos os casais que nos apareçam enfrentem a dor de trabalho-parto com mais naturalidade e perceberem que nós estamos lá para vos ajudar. Com confiança, não é? Exatamente. E os dados que eles nos transmitirem, o nível de dor que nos informarem, nós vamos atuar em conformidade e vamos tentar ajudá-los para que eles possam viver o nascimento de um filho com mais tranquilidade e de maneira mais prazerosa, porque afinal é o nascimento de um filho. Só importa desfrutar, não é? Exatamente. A dor é evitada e vocês estão lá para isso mesmo, nós estamos lá para isso e é isso que nós realçamos. A dor pode ser algo que realmente é inerente ao trabalho de parto, mas que estamos lá para ajudar. Obrigado, Sra. Enfermeira. Bem-aja. Obrigada. Até à próxima. Foi a terceira edição, digamos assim, o terceiro episódio deste Centro de Saúde Especial dedicado ao projeto Nascer Viseu. É um curso dedicado então a este tema da gravidez. No caso, hoje falámos sobre dor no trabalho de parto. Até à próxima.